morto e ressuscitar ao terceiro dia. Vamos lá. Desde então, o que começou? Jesus começou a revelar aos seus discípulos o que haveria de acontecer. E quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo começou a falar comigo na minha alma, dizendo assim: filho, tem coisas que não pode ser dita no início, porque as pessoas não compreenderiam. Amém? Perceba que Jesus está um tempo com os discípulos e ele foi se revelando paulatinamente. Faz um milagre aqui, expulsa um demônio aqui, né? Faz uma maravilha do outro lado de cá, faz a maravilha lá da água se tornando vinho. E ele vai se revelando paulatinamente aos discípulos e falando às vezes não diretamente algumas coisas, mas sorrateiramente. Para quê? Para que eles compreendessem aquilo que o Senhor veio fazer. Perceba, essa fala não é minha, mas eu vou usar a do presbítero. Ele fala assim, ó: conforme a gente vai lendo as Escrituras, com o passar dos anos, as Escrituras vai se desabrochando diante dos nossos olhos e nós vamos enxergando coisas que a gente não enxergava antes. Se você ler um texto ou ministrar um texto há um ano atrás e ler de novo para ministrar, surgirá coisas diferentes que você não enxergou da primeira vez, porque a revelação é progressiva, ela vai se desabrochando. Perceba, neste exato momento, Jesus olha e entende que já estava no momento de começar a desvendar aos discípulos aquilo que ele veio fazer e o que iria acontecer com ele nessa jornada. Aleluia. Amém? E em contrapartida, quando eu li esse versículo, o Senhor falou comigo assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos o que convinha. Então ele não revela da noite para o dia. Chega o momento certo dele revelar, a hora oportuna dele falar. E aí eu quero aqui fazer a primeira abordagem dentro desse texto e dizer para você: tem um tempo certo para as coisas acontecer na minha vida e na sua vida, na minha jornada e na sua jornada. Nada acontece da noite para o dia. Percebe, irmãos? Tem coisas que não vai acontecer no nosso tempo, vai acontecer no tempo dele, no momento dele, na hora dele. Por quê? Porque ele olhou para os discípulos e disse: eles já estão prontos para começar a ouvir a verdade daquilo que irá acontecer. Porque imagina, se ele dissesse no início da sua jornada para os seus discípulos que ele iria morrer, padecer, irmãos, os discípulos nem seguiriam ele. Então primeiro ele revela a sua glória, revela o seu poder, revela, né, aquilo que ele veio fazer paulatinamente. E aí chegou o momento dele expor a verdade, dele revelar a verdade, dele começar a falar a verdade claramente, um tempo oportuno. E aí a palavra que me veio ao coração, iluminada pelo Espírito Santo, é essa: filho, tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo para que se cumpra na nossa vida. Você percebe que Jesus achou um momento oportuno para revelar a verdade, para expor a verdade claramente. Então existe um tempo em que as coisas vão ficando claras. Amém, irmãos? Por quê? Porque a gente começa a caminhar com Jesus, e nessa caminhada, às vezes, nós se deparamos, às vezes, meio confuso, até mesmo com o nosso chamado. Porque às vezes nos encontramos em algumas situações e que nós mesmos nos questionamos se estamos fazendo a coisa certa, se estamos caminhando para o caminho certo. E perceba, da mesma forma que Jesus veio debaixo de um propósito pelo Pai, nós também estamos aqui debaixo de um propósito.
Você não veio participar dessa família. E eu vou dizer para você, nosso clã, o nosso brasão, a nossa família é catedral. Você não veio para cá porque você achou legal. Não, foi o Espírito de Deus que te trouxe para cá. E a pergunta que você deve fazer: para quê? Porque Ele coloca pessoas em lugares estratégicos para fazer a sua vontade. Por que Jesus me trouxe para cá? Talvez você veio para cá para cumprir uma necessidade do reino de Deus. Por quê? Porque esta casa não é minha, esta casa é dele. E Ele traz pessoas para cá para fazer a sua vontade e não a minha. Perceba que algumas pessoas vão vir. Hoje nós temos necessidade de ter músicos. Nós precisamos de músicos. E é músico cristão, adoradores, pessoas que amam a Jesus e que usam o instrumento dele para adorá-lo, não para aparecer, não para, porque gosta de tocar, não, porque ele entende que o instrumento dele é uma forma de adorar a Deus, como Davi. Os instrumentos de Davi, ou a harpa de Davi, expulsava o demônio da vida de Saul. Nós precisamos de músico. Deus vai me sim ou não, irmãos? Sim. Vai. Precisamos mais de pessoas disponíveis ao serviço do reino, que entenda que ao trabalhar no reino vai enfrentar muitas dificuldades, mas em tudo nós vamos crescendo para a glória de Deus. Mas vamos lá. Perceba que a gente, olhando para esse versículo primeiro aqui, tudo tem um tempo certo para acontecer na nossa vida. Amém? Tem um tempo certo, a hora certa, o dia certo. Às vezes a gente acha que está pronto, mas a gente não está pronto. Perceba que quando Jesus diz, agora chegou a hora de eu revelar para vocês. Aí Jesus diz assim: olha, os príncipes, os anciões, os escribas, os sacerdotes, eles vão me prender. Irmão, perceba que para Jesus, o que iria, irmãos, esse versículo mostra a onisciência. Mostra o que, irmãos? Ele está dizendo assim, antecipadamente, antes de acontecer aquilo que iria acontecer. É um sinal da onisciência de Jesus. Ele disse, os escribas, os sacerdotes, os príncipes, os anciões, vão me prender, vão me capturar. E não vai ser só isso não, gente. Eu vou ser morto, eu vou morrer. Mas ao terceiro dia, glória, glória, ele diz, ao terceiro dia eu me levantarei dentre os mortos para nunca mais morrer. Aleluia. Perceba que aquilo que iria acontecer não é um mistério para Jesus. Ele sabia o que iria acontecer. Mas pastor, por que ele vai no monte? Por que ele vai para o Getsemane orar? Irmãos, você sabe o que vai acontecer, mas você começa a imaginar tudo o que vai acontecer e fala, meu Deus, o sofrimento vai ser grande. Porque ele herdou a nossa natureza humana, ele era homem. Todas as chicotadas doeram literalmente. O cuspe na cara, a coroa de espinho na cabeça, batendo com a cana. Quando arrancaram o manto que ele estava, as feridas estavam já grudadas no manto, puxaram, abriu todas as feridas de novo. Ele teve que carregar aquele madeiro que não pertencia a ele, mas a outro, porque ele não ia ser crucificado, mas ele morreu em nosso lugar. A cruz era de Barrabás. Ele pega o madeiro e leva até o lugar da caveira. Você acha que seria fácil? Ele sabe